Vamos na página 142, 142, a primeira linha. Acharam 142? Primeira linha, que é o trecho da Sutra Sagrada. Aquele que cumpre a minha palavra, não se afasta do caminho. Aqui uma pequena frase que merece muita atenção. Muita atenção. Aquele que cumpre a minha palavra não se afasta do caminho. Aquele que cumpre a minha palavra não se afasta do caminho. Quem que está falando isso? Deus. Não é verdade? Cumprir a palavra significa praticar, seguir a orientação de Deus. Não se afasta do caminho, porque Deus não era. Vem por aqui, se você for, se fizer aquilo que Deus está falando, você não vai ter problema. Vai dar problema quando você contraria essa vontade de Deus. Em verdade eu vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Quem disse isso? Jesus Cristo. Se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se você praticar, você vai ser bem-aventurado. Então, aquele que cumpre a minha palavra, aquele que pratica. Agora, dentro de detalhe, servo, que, veja bem, a palavra não é o servo maior do que o seu senhor. Servo não é superior ao chefe, não é? É isso que está dizendo. Então, olha aqui, ó. Servo aqui está no sentido de superior. Aqui tá, a tradução da Bíblia está em maior, né? Maior no sentido de escalão. Então, logicamente que ele disse, nem eu sou superior a Deus que me enviou. Por isso que ele falou assim, em verdade, vos digo que não é o servo, que o funcionário não é maior que o chefe, do que o seu senhor, né, que é o chefe dele. Nem o enviado, o cara está falando dele, Cristo, não é maior do que Deus que me enviou. Se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se você praticar. Então nós temos que entender esse detalhe, que existe, né, aquela respeito por aquele que é o superior. Mas, em que momento Cristo disse isso? Por que Cristo disse isso? Aqui está a resposta. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, ele falou para os seus alunos, seus discípulos, se eu, que sou o Mestre, né, eu lavei os pés de vocês, também vocês, discípulos, deveis lavar os pés uns aos outros. Entre vocês, discípulos, por que vocês não lavam os pés, um lava o pé do outro? Porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. João capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Entenderam o que Cristo quis dizer? Cristo disse o seguinte, eu sou superior a vocês, eu sou o mestre de vocês, mas eu lavei os seus pés. Então, se vocês sabem que isso é tão importante, por que vocês, discípulos, não lavam um não lava o pé do outro? Mas isso não aconteceu por quê? Por causa do ego. Faltava humildade entre os discípulos, né? Havia ciúmes? Havia, claro que havia, não é? Cristo chamou a atenção dos seus discípulos sobre o ego deles. E eu dei exemplo, agora vocês lavem os pés uns dos outros. Então essa humildade que é muito interessante daquela frase do provérbio chinês, que eu li uma vez num livro, me tocou muito, fui falar com meu pai. E o provérbio chinês diz o seguinte, o bambu quanto mais alto cresce, mais baixo se curva. E complementando essa frase, aquela frase do Jean-Jacques Rousseau, um sábio julga ser muito pouco a sua sabedoria, e o ignorante ignora a sua sabedoria. Então, aquele que sabe pouco pensa que não sabe nada e tem muito o que aprender, mas aquele que não sabe nada pensa que já sabe tudo. É coisa do ego, coisa do ego. Esse detalhe, aquele que cumpre a minha palavra, esforça-se em ser humilde, anular o ego.
Esse é um detalhe que não é só a Cetiana quem fala isso, mas o povo japonês, mas eu fiquei surpreso assistindo uma entrevista de um chinês. Ele disse: na China, né, nós procuramos sempre colocar o eu em segundo plano, não em primeiro plano o eu. Então esse já é um costume, tanto da China como no Japão, de não querer valorizar o eu. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu lembro que meu pai, quando assistíamos televisão, futebol, aí o jogador marcava o gol, ele saía batendo no peito. Aí meu pai falava: bobo. Ele não fez sozinho, ele fez isso graças aos colegas que passaram a bola. Mas ele bateu no peito como se fosse ele, né? Engrandecendo o ego. Então, isso daí é uma coisa muito forte para quem é japonês ou é chinês. E até meu pai contou que no sumô, sabe que é a luta do sumô, né? Ele conta que teve um lutador que estava para ser promovido para o grau máximo. E só não foi porque depois que ele venceu a luta, ele ficou comemorando na frente do adversário. Ele não respeitou o adversário. Pela falta de humildade, a parte pessoal da comissão, da federação lá, não promoveu. Então, esses são os detalhes que também nós vamos vendo pela forma, né? Por isso que o mestre fala também das pessoas não falarem mal de si próprias, porque é um hábito deles. Eles ficam lá, esse meu pai falava dando risada, falando: o japonês fica 8 horas, 10 horas na cozinha, e quando a visita vem, fala: coma, não está gostoso, mas coma. Fala por modéstia, né? E nós fazemos a comida em 5 minutos, coma que está gostoso. Fazemos totalmente o contrário. Em parte, os ocidentais sabem fazer marketing, mas do outro lado também não está anulando o ego. Adiante. Reconcilia-te com todas as coisas que saem da terra, são as palavras de Deus. Quando não se cumpre, o que pode acontecer? Reconcilia-te com todas as coisas que saem da terra. Aquele que cumpre a minha palavra, não se afasta do caminho. E a palavra de Deus está dizendo: reconcilia-te com todas as coisas da terra, amai os vossos inimigos, disse Jesus Cristo, perdoai 70 vezes 7. E a pessoa não cumpre isso, e o que pode acontecer? Pode acontecer o quê? Surgir doenças como câncer, doença no fígado, no útero, próstata. Não é castigo de Deus. A pessoa está sendo vítima do próprio ego que ela está sendo vítima. Por esse fato que cumprir as palavras de Deus é seguir, né? Vós, bem-aventurados sereis se vós praticardes o que eu ensinei. Então, seguir, praticar o ensinamento. Na Sutra Sagrada consta: agradeça a todas as coisas do céu e da terra. Quando se cumpre a palavra de Deus, tudo vai maravilhosamente bem. Não vai bem? Quando você tem sentimento de gratidão, tudo vai bem, tudo vai maravilhosamente bem. Mas muitos, em vez de agradecer, reclamam da chuva, do calor, do cônjuge, dos filhos, da sujeirinha no chão, da comida que a esposa fez com amor, da condução que estava cheia. Lembra da cena que vem agora? Não. Reclama que a condução estava cheia. É que não viu isso, né? Vai morar na Índia lá para ver. Olha, tem gente... Parece brincadeira, né? Parece cena de filme, mas é comum isso, porque a população é muito grande. A população é muito grande e a condução não dá conta. E o ônibus? O ônibus, então, está quase arreando lá. Eles querem chegar em casa, mas vai se aumentando. Se o motorista fala: use cinto de segurança, aonde? Não tem como usar cinto de segurança, não é verdade? Na Sutra diz, capítulo Espírito: ensinai a eles a mais verdadeira da vida. Aquele que cumpre a palavra não se afasta do caminho, né? Então vamos cumprir, ensinai a eles. Cumprir as palavras de Deus, não abandonar os seus antepassados. Ensinai a eles, ensinar os antepassados a verdade. Lendo a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, para os antepassados.
E com isso, lendo diariamente, aquele antepassado que está sofrendo, que está padecendo, que está lá sem forças lá no mundo astral baixo, que é o purgatório, o umbral, eles vão se iluminar. Em se iluminando, em saindo do sofrimento, muitos vão retribuir essa bênção, muitos vão retribuir essa ajuda que recebeu do seu descendente. De que forma? Protegendo, né? Por esse fato é que, quando o antepassado tem muita gratidão pela pessoa que o ajudou, normalmente ele passa a ser mais um anjo orientador, mais um anjo protetor. É isso que acontece. Por isso que uma das primeiras coisas que acontece é a prosperidade. Às vezes eu menciono o caso do pretor Saul, que me contou que quando estava lá em Curitibanos, aí na hora do intervalo estava autografando os livros, chegou uma senhora e deu uma risadinha, só que na hora que ela deu risadinha, uma parte da boca mexeu, a outra não. Eu falei, a senhora está com paralisia facial, a senhora não está cuidando dos seus antepassados, precisa visitar os antepassados, e a senhora deve estar com um problema financeiro. Ela tentou disfarçar, e o Saul, que era o supervisor da regional, falou, escuta o que ele está falando, escuta o que ele está falando, é muito sério, siga o que ele está falando. Aí ela ficou quieta, 2 dias depois, 3 dias depois, no final de semana, ela foi visitar o túmulo dos pais. E quando chegou, antes de chegar, alguns metros antes de chegar no túmulo dos pais, inexplicavelmente ela parou. Quando ela olhou do lado, estava na frente do túmulo dos avós. Foi aí que ela se ajoelhou chorando, pedindo perdão, que ela não sabia que os túmulos dos avós estavam ali. E aquela avó que tinha tanto carinho por ela chorou, pediu perdão, colocou flores, lavou a superfície. E essa mulher vendia joias. As pessoas falavam, que bonito eu vou comprar, que bonito eu vou comprar, mas ninguém comprava. E ela estava com um problema sério financeiro. Então depois ela disse que o pretor Saul, estou prosperando muito, em 3 dias eu vendi o que não consegui vender em 4 meses. Em 3 dias ela vendeu mais do que 4 meses, né? Essa diferença é a retribuição dos antepassados. Sutra Sagrada, Palavras do Anjo, diz o seguinte: embora vossas almas pareçam diferir uma das outras e manifestem de diferentes formas, pele branca, negro, amarela, são todas reflexos do mesmo Espírito Divino e são uma única vida. Por isso, sois irmãos entre si. Portanto, não discrimineis vossos irmãos segundo a aparência. Então, as pessoas que não entendem, que são muito materialistas, não sabem que muitas vezes nós mudamos de cor a nossa roupa. Ora, nós mudamos assim, hoje vocês estão com uma roupa, amanhã estão com outra, hoje estão com a roupa de uma cor, amanhã estão com outra, e da mesma forma, a encarnação nós podemos vir como roupa amarela, roupa negra ou roupa branca. Mesma coisa. É a roupa carnal que tem a cor amarela, branca ou negra. Mas é só a roupa, mas o espírito não tem cor, a alma não tem cor. Por isso que discriminar, diz que não discrimineis vossos irmãos segundo a aparência, né? Não discrimineis. E aí, falei que para ensinar os seus adeptos, para ensinar os seus fiéis, um pastor norte-americano, James McDonough, pensou no seguinte: aqui está um mendigo, tem um carrinho aqui, olha, supermercado, e ninguém dava bola, na porta da igreja. E ele, olha aqui, ó, é o próprio mendigo. Na realidade, é o próprio pastor. Você sabia, disse ele, que seu pai, o pastor, no púlpito, você sabia que o seu pai oferece a mesma graça para todos, inclusive a pessoa que é mais difícil nós amarmos? Disse James após entrar no templo empurrando o mesmo carrinho. Ele só revelou a sua identidade quando já estava no púlpito, surpreendendo a muitos. Disse: Deus não tem favoritos, é por isso que devemos tratar a todos igualmente. Tratar a todos igualmente, com amor, ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. E aqui está o pastor. Muita sabedoria. Página 142. Primeiro parágrafo. Acharam?
Estão com o livro aí? Quem no trecho diz, eu sou a verdade, é o anjo enviado do céu. Eu sou a verdade. É o anjo enviado do céu. Esse tipo de explicações, esse tipo de explicação, nós não podemos ler como se nós estivéssemos lendo um jornal. Você tem que parar, analisar. Uma palavrinha dá uma conotação muito ampla. Em seguida, diz, eu sou o anjo enviado pela verdade. Se o anjo vem da verdade, é verdade também. Não é isso? Se o anjo vem da verdade, é verdade também. Eu sou o anjo enviado pela verdade. É a própria verdade. E o que é a verdade? Verdade, luz, sabedoria, amor absoluto. Isto é a grande vida. Então Deus é a verdade. Deus é a verdade. Porém, olha aqui, Deus, a verdade é Deus, que não tem forma. Lembra da revelação divina da vida eterna? Deus é amorfo, não tem forma. Muitas pessoas pensam que Deus é aquele gigantão lá. Não, Deus não tem forma. E pensando que Deus tem forma, lembra daquele primeiro astronauta que foi para o espaço sideral, o russo, Yuri Gagarin? Que bobagem que ele falou. Eu subi no alto lá em cima e não vi Deus. Você poderia perguntar, você acredita na rádio? Acredita na rádio, telefone? Telefone celular não tinha naquela época, mas rádio tinha, né? Rádio existia. Se ele fala, então subiu até lá em cima e não viu a onda de rádio, é lógico que também não vai ver Deus, porque tanto Deus como onda de rádio, ondas artesianas, estão numa dimensão superior às 3 dimensões que são aqui da face da Terra. As 3 dimensões são coisas materiais. São coisas das 3, comprimento, largura e altura. E a ondas artesianas está na 4ª dimensão. Então, logicamente, que Deus que está numa dimensão superior à 3ª, lógico que não vai ser visto. Então, essa afirmação de Yuri Gagarin é uma informação muito infantil, né? Mas por quê? Porque é o país dele, que na ocasião, né, o comunista é muito materialista. Deus Criador é a primeira acepção, não tem forma. Mas, Deus na segunda acepção, são as divindades que aparecem personificadas. Personificada, olha a raiz da palavra personificada, de persona, pessoa. Aparece em forma de uma pessoa, para que possa ser reconhecido como que sendo realmente uma voz de Deus, né? Essas personificações, que correspondem à segunda acepção, são dos budistas. Bodhisattva, que reflete sons do mundo, que é o que até então nós chamamos de Kanzeon Bosatsu, ou Fugen Bosatsu, ou Monge Bosatsu. Para os cristãos, aparece como Arcanjo Miguel, ou então, também como as Virgens Imaculadas, Nossa Senhora Aparecida, Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Guadalupe, também são personificações. Para os shintoístas, aparece como divindade Sumiyoshi, ou Shiotsuchi. Então, isso de acordo com a crença de cada um. Não adianta, para os cristãos, aparecer um Bodhisattva lá que reflete o som do mundo, falando, quem é, né? Da mesma forma, aparecer uma Virgem Imaculada para os budistas, também não vão reconhecer. Então, de acordo com a crença que aparece em forma de uma imagem que eles possam identificar. Página 144, primeiro parágrafo. Cristo também é um anjo enviado do céu. Embora, no caso, o sentido da palavra anjo seja um pouco diferente, que eu acabei de explicar, o próprio Cristo disse que era filho de Deus e que fora enviado por Pai do céu. Portanto, podemos dizer que ele é um anjo enviado do céu. Com certeza é, né? Cristo também foi enviado do céu por Deus. Que ele é uma ramificação ou extensão do próprio Deus. E justamente isso significa ser filho de Deus. Por isso, esse fato, quando diz que Cristo era o unigênito, não significa que ele era o único filho de Deus, mas era o único que havia entendido que era filho de Deus, que havia despertado, que sabia dessa verdade.
Cristo foi um anjo enviado por Deus há 2000 anos para salvar as pessoas na região da Judeia. Na atualidade, os anjos enviados do céu manifestam-se também sob imagens diferentes à de Cristo. As mãos salvadoras de Deus estendem-se à humanidade de forma adequada a cada época, lugar e cultura. Cada época, lugar e cultura. Em outras palavras, Deus envia líderes religiosos adequados a cada circunstância e revela-se através deles. Logo, podemos dizer que os fundadores de todas as religiões que vêm salvando a humanidade são todos anjos enviados do céu. Isso já há muito tempo vem acontecendo. Mesmo a Bíblia é composta por livros que são vários livros. Não se conhece quem são os autores, mas todos livros escritos sob inspiração divina, sobre a inspiração que veio dos céus. E depois juntaram um daqui, outro de lá, com diferente, não foram juntos. A Bíblia não se formou tudo na mesma época, tem uma parte da Bíblia que está com 100 anos, 200 anos de diferença, mais, até do outro, né? Só que depois que foi juntado e se transformou na Bíblia, parece que foi escrito tudo numa época só, mas não foi. Os autores também são bem diversificados. Mas são todas mensagens que vieram de Deus, ok? Então, uma outra coisa que depois quero falar sobre, aqui, relembrando as aulas anteriores, os anjos também foram pessoas comuns. O princípio da lei da vida é evoluir. O próprio Jesus Cristo também foi uma pessoa comum que foi evoluindo. Não é que, de repente, apareceu Jesus Cristo, de repente. Não foi assim. Para Jesus Cristo também foi passo a passo, passou por tudo. Da mesma forma, o Cristo eterno também foi, por isso que Cristo é eterno. Eis que eu vivi através de séculos, eu também vivi com ele. Ele disse, eu também vim para a Terra. Mas faz séculos e séculos que ele já não reencarna mais, porque já não está numa outra esfera. É isso que está no Apocalipse. Certo? E estudamos dentro da lei da vida, a verdade da vida, volume 1, princípio da vida é a lei, nós somos regidos por várias leis. E a lei da vida, princípio é evoluir. Semente na terra, ele cresce. Da mesma forma, o ser humano também tem que crescer, tem que evoluir. Tudo na face da terra, no livro Verdade Suplementar, a verdade, não é a verdade da vida, é a verdade suplementar, o mestre fala dos minerais, dos vegetais, né, dos animais e homem. Então, essa evolução que do vegetal, embora não seja perceptível, também estão em transformações. O vegetal também está numa etapa anterior ao animal. Então, tem plantas que, isso já foi comprovado, que as pessoas que colocam música nas plantas, elas ficam felizes, contentes. Até teve um caso, aconteceu em São Paulo, uma pessoa foi mudar e deixou uma planta na sala e depois, no dia seguinte, quando voltou, a planta estava triste, porque ela ficou sozinha. Parece que não, mas ocorre isso. E também, da mesma forma, eu tenho um recorte do jornal do Estado de São Paulo, recorte que tem deve ter 50 anos por aí. E no tempo que era a União Socialista Soviética, ali saíram artigos um artigo que veio pela France Press, para o Ocidente, dizendo que as vacas que são xingadas produzem pouco leite, lá na Rússia. Porque naquele tempo, naquele regime, trabalhou, não trabalhou, todos ganham a mesma coisa, então as pessoas trabalhavam com má vontade, reclamando, então as vacas que são xingadas produzem pouco leite. E da mesma forma, quando você trata com amor, com carinho, também as plantas, tudo isso muda. Você pega um buquê, quem tem oratório experimenta fazer isso. Você pega um buquê de flores, divide em duas partes. Uma você coloca no oratório, a outra fica na sala, qualquer lugar. Você vai ver qual que vai durar mais. Vocês já perceberam isso? Quem tem oratório já deve ter percebido que aquela que fica no oratório dura muito, muito mais daquela que ficou fora do oratório. Por quê? Está recebendo as vibrações da oração. Até nisso já tem uma comprovação, não é verdade? Então, são detalhes que tudo isso reflete. Da mesma forma, aquilo que nós pensamos no dia a dia, que nós sentimos,
ela tem uma vibração. E essa vibração fica na roupa, na parede. E aquilo que estudamos, aquele caso do garoto que quando vestia um pullover, toda vez que ele usava determinado pullover, ele ficava doente. Está no livro A Verdade da Vida. E foram verificar por que toda vez que aquele garoto usava aquele pullover, ficava doente. É que aquele pullover foi confeccionado por uma empregada no momento em que ela estava com raiva da patroa. Então a vibração de ódio ficou impregnada na roupa, ficou impregnada naquele pullover. E também, eu lembro que quando eu ia para a casa da minha avó, entrava na casa da minha avó e sentia uma paz, porque meu avô e minha avó rezavam muito, liam muita sutra sagrada. E uma ocasião que eu, na empresa trabalhava, tinha um colega que morava perto da minha casa. Então eu dava carona para ele. E naquele tempo, 1980, eu tinha um Fusquinha. E aí estava dando problema, ele falou, ó, seu Heitor, eu tenho um mecânico, ele é mecânico há 30 anos, ele é muito bom, eu vou trazê-lo aqui para o senhor. Aí ele foi na minha casa, estava chuviscando, ele pegou uma chave de fenda, colocou no ouvido assim, precisa retificar o motor. Mas eu retifiquei esse motor faz um mês, está mal retificado, é motor, dentro do motor está batendo. Aí depois ele entrou, a minha mulher serviu um suco gelado. No dia seguinte, esse colega que eu dava carona, ele comentou. O mecânico falou, mas quem é esse japonês? Eu falei, por quê? Meu colega trabalha, só que ele trabalha em outro departamento, ele é chefe de um setor lá, eu trabalho na contabilidade. Não, que eu estava resfriado, eu fiquei embaixo da chuvisco vendo o carro dele. Entro na casa dele, a mulher dá um suco gelado e saí de lá curado, como é que se explica isso? Falei, é vibração, né? Vibração, porque a gente se lê a sutra da mesma forma. Né? Aqui mesmo aconteceu os primeiros preletores não descendentes de japoneses que se formaram, um deles era Romeu Alves de Oliveira. Esse senhor, ele era espírita, estava com reumatismo infeccioso no sangue. E ele já estava sem poder se mexer, sem poder se... Aí a esposa dele falou, vamos lá na Seitonê. Eu falei, já fui em tanto lugar e não resolveram o meu problema. Vamos lá na Seitonê. Eu falei, já vem com essa reza de japonês. Todo caso colocaram no táxi, ele morava lá na região de Santana, parou o táxi aqui na porta, ele foi apoiado no ombro de uma pessoa, e na calçada andando devagar assim, quando ele pisou, o pé dele encostou dentro da área da Seitonê, ele sentiu um choque. Ele sentiu um choque, uma coisa forte, e começou a andar mais rápido. Eu falei, o que acontece? Pô, aqui já é um terreno, da mesma forma que aconteceu na Academia de Nagasaki. A Academia de Nagasaki fica no meio de vários montes. E houve um incêndio em toda a vizinhança, e aquele fogo foi se alastrando, alastrando, mas quando chegou na divisa do terreno da Academia de Nagasaki, lá no Japão, não avançou nem um centímetro, parou naquele lugar, como se alguém tivesse molhado, como se tivesse jogado água. Então isso mostra a força divina, daquilo que é sagrado, e a vibração que fica também nas coisas, vibrações boas ou não, de acordo com o pensamento, de acordo com a situação. Okay? Então, lugares que tem muita desarmonia, fica aquela vibração negativa, desagradável. E ocorre também muita tristeza. Lembram de uma pergunta que surgiu aqui, que é lá do interior de São Paulo? A pessoa disse, minha casa parece muita umidade nas paredes, a água fica, muitas vezes até jorram, não fica jorrando, mas ficam caindo, aquela umidade que sai da parede. Aí eu comentei, é muita tristeza que tem na casa, precisa ter mais alegria, não é? Então tem que ter mais alegria, mais palavras da verdade. E aí a pessoa que fez a pergunta pôs em prática, disse que 2 dias depois a parede estava sequinha, estava seca, né? Então, são detalhes que as pessoas muitas vezes não entendem, como aconteceu também, um pretor que me contou na Bahia, na Academia Santa Fé, na Bahia. Ele estava levando um amigo dele, e esse amigo não era da Seitonê, não conhecia a Seitonê, estava indo pela primeira vez na academia.
E quando estava chegando, esse amigo perguntou para esse preletor: por acaso o terreno da academia começa depois da ponte? Ele falou: sim, por quê? Porque depois da ponte eu estou vendo alguns anjos, mas do lado de cá não tem nenhum. Então, isso mostra como realmente é abençoado, né? Locais assim, onde se faz a leitura da sutra, onde se lê a palavra da verdade, fica pairando aquela paz, harmonia. É isso que também fica impregnado nas vibrações, nas coisas que nós usamos, nas coisas, a sorte ou não, depende da vibração que nós emanamos. Tudo isso faz parte também do cumprir as palavras de Deus, né? Por isso que também eu trouxe aqui um livro hoje, que é um livro que eu recomendo quando as pessoas estão desempregadas. E tem vários relatos. Convite à prosperidade. Isso daqui está em espanhol, viu? É que para treinar espanhol, eu estou sempre carregando o livro em espanhol, então vou lendo dentro do metrô. Isso aprendi com o professor Fumio Nishiyama. O professor Fumio Nishiyama, estava com ele em 95, nós estávamos no Japão, fomos lá para fazer um curso e fazer um exame, e andando com ele no meio, não sei que era Tóquio. Ele falou: então espera um pouquinho só. Ele entrou numa livraria, sebo, e saiu com 10 livros. Eu falei: para que tanto assim? Ele falou: para não esquecer os ideogramas. Imagine, 3.000 ideogramas, se você não ficar lendo constantemente, você acaba esquecendo. Então ele falou: para não esquecer os ideogramas, eu tenho que sempre ficar lendo. Assim. Então por isso que as pessoas falam, o esforço que faz o gênio. Não é à toa que ele é um dos, dentre todos os preletores do Brasil, é o que melhor fala japonês, o japonês mais profundo, clássico. Tanto assim que eu estava com ele uma hora para subir no elevador, e aí uma moça de lá, japonesa, formada na faculdade de lá, falou para ele o seguinte: eu tenho vergonha do meu japonês comparado com o seu, porque ele usa o japonês clássico. O japonês moderno, depois da guerra, ficou muita influência, muito inglesada, inglesaram muitas palavras que eram tradicionais, passaram para como se fosse o inglês, mas uma pronúncia muito esquisita, né? Então, nessa mesma época aí, nesse mesmo período, quando eu estava lá, eu falei que era um caderno. Eu falei caderno da forma como eu aprendi pelo meu pai, o japonês clássico. Eu falei chomen, a turma deu risada de mim. Falei, não é agora é noto. Aí quando eu falei sanitário, eu falei benjo, a turma deu risada, toire. Está tudo inglesado. Tudo não, mas muitas palavras, muitos ideogramas então deixaram de ser usados por causa disso. Então você começa a ler o livro. Por que esse livro muda a vida de muita gente? Se você ler várias vezes e procurar praticar o que está escrito aqui, as coisas mudam. Logo no início diz o seguinte: a relação correta entre Deus e o homem. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Apesar de rezar assim, os desejos não se concretizam porque são poucos os cristãos que têm a ideia correta do que é céu, do que é céu e o que é terra. Muitos pensam que o céu é aquele que a gente olha com os olhos carnais. Esse céu que está no Pai Nosso não é esse céu que nós enxergamos, esse céu azul, mas é um mundo transcendental, é um mundo que está acima da terceira, da quarta, quinta, sexta dimensão. Esse é o céu, é o mundo celestial. E nós não enxergamos com os olhos carnais. Então, quando dizemos, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu, estamos falando do verdadeiro mundo criado por Deus, onde estão realmente as divindades, né? Aquele mundo celestial puro, não existe guerra, não existe miséria, sofrimento. Então a oração que a pessoa faz só pensando de uma forma mecânica é muito vazia, né? Então outra coisa que o mestre diz assim: sintonize as ondas mentais de Deus. E para isso passamos Shinsokan. E para sintonizar, nós temos que estar na mesma linguagem de Deus. E qual é a linguagem de Deus? É o amor. Por esse fato que as orações das pessoas que não estão em harmonia não se concretizam, porque ela não está sintonizando com Deus, com aquele sentimento rancoroso, com aquele sentimento de ódio.
É uma coisa natural, né? Pela lei da semelhança não combina amor com ódio, não combina. Então, se a pessoa está com o coração cheio de ódio, não consegue sintonizar com Deus, que é amor. Então, esses detalhes que nós temos que sempre estar atento, e quando colocamos em prática, tudo isso começa a mudar. Tá certo? Obrigado.